está no controle. Graça e paz, igreja. Amém? Muito bom estar aqui, né, nessa penúltima noite da bênção. Porque em fevereiro o culto vai ter uma repaginada, né? E hoje com o culto de Semeando Celebração Profética 2023, né? Nós costumamos sempre fazer planos para o próximo ano. No final e início de ano, são momentos da gente refletir, né? Como foi o nosso ano, o que nós desejamos fazer no ano seguinte. É comum a gente fazer isso. Tanto que no culto da virada, como o Cláudio falou, né? Foi entregue esse alvo e planos 2023. Então, se você não fez, faz, né? Coloca diante de Deus em oração, ora primeiro, pede para o Espírito Santo guiar a sua mente para você escrever aqui quais são os seus planos, né? Porque isso é bom e entregar diante de Deus. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite, né? E talvez quando você fez a sua retrospectiva sobre 2022, né, você se deparou, foi surpreendido com conquista que você teve, com coisas que você nem imaginava, o Senhor te surpreendeu durante o ano. Eu mesmo fui surpreendida, né, Claudio Miro, José, Dona Marinha. Nós somos surpreendidos com coisas que nós não tínhamos planejado, porque em abril de 2022 nós ficamos sabendo que seríamos avós. Foi muito boa a notícia, muito agradável. E o Noah, que é o nosso neto, já veio cheio de surpresa, porque além de ele chegar assim de forma inesperada, porque a minha nora estava fazendo um tratamento de saúde, não poderia engravidar, né? Mas o Senhor sabe de todas as coisas, e como nós vamos meditar também, Ele que sabe os planos que tem a nosso respeito. Ela achou que estava de 15 dias, né? Aí foi fazer a ultrassom, o médico falou, você disse que está de 15 dias, pouquinhos dias, eu estou vendo um baita bebezão aqui, já está de 4 meses, e falou, você quer fazer chá revelação ou já posso falar qual que é o sexo do bebê? Falou, chega de surpresa, pode falar, é um baita do menino. Então, o Senhor, Ele nos surpreende, né? Coisas boas acontecem, e coisas que não são tão agradáveis. Já no final do ano, a gente já teve notícias que não foram tão boas assim, né? E eu, como contei hoje na tarde da bênção, eu confesso que diante da notícia, apesar de nós já esperarmos mais ou menos o que aconteceu, né, que não foi muito bom, assim, na nossa leitura, né, eu até que desejava aquilo, que acontecesse aquilo. Mas já estava fazendo planos com o Senhor, eu e meu marido conversamos sobre essa possibilidade. Mas quando aconteceu, irmãos, a minha fé foi abalada. Eu confesso que eu fiquei assim, um pouco triste, com medo. E aí eu fui deitar, eu não conseguia nem ajoelhar, eu fui deitar e eu comecei a falar com o Espírito Santo e eu estava cheia de vergonha. Eu falava para o Espírito Santo, meu Deus, eu queria isso, eu desejava isso, e agora que aconteceu, eu estou aqui, sem conseguir crer que o Senhor está guiando a minha vida, abalada, triste, e eu chorava e pedia perdão ao Espírito Santo, pedia perdão ao Senhor por eu estar triste. E aí, mais tarde um pouco, eu fui para uma aula online, onde os nossos professores são crentes também, são cristãos. E no momento da aula, o professor falou, vamos orar primeiro, antes de começar a aula. E aí ele começou a interceder por mim, para o Senhor me dar direção, para o Senhor me dar clareza, para o Senhor me trazer a luz, né, o entendimento sobre o que devia fazer. Depois que ele encerrou a oração, ele falou assim, Simone, no momento que eu estava orando, Deus me deu uma palavra de conhecimento. E Ele falou que Ele quer te dar clareza sobre a direção que você precisa ter. E era sobre isso que eu estava chorando. Falou, Deus quer te dar clareza. E tem outra coisa, Ele não estava triste e nem com raiva. Ele estava tranquilo e falou que é da vontade dEle te dar clareza. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes Satanás, ele quer nos abalar, nos entristecer, tirar, roubar a nossa fé, fazer com que a gente acredite que, nossa, né, eu decepcionei o Senhor, eu não consegui crer, agora o Senhor nem vai mais me aceitar. É mentira. Satanás é um mentiroso, e ele veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para nos separar da nossa comunhão com o nosso Deus.
Então, se em algum momento na sua vida, quem sabe hoje você está passando por isso, de você estar duvidando sobre como será 2023. Talvez o cenário do nosso país está te deixando um pouco abalado, amedrontado. Quem sabe alguma coisa que está acontecendo na sua vida de forma pessoal, nos seus relacionamentos familiares, o seu trabalho, seu serviço. E aí isso está mexendo com a sua fé. Mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite para dizer o que está lá no nosso texto-chave. Jeremias 29:11 vai dizer: eu é que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Aleluia! Essa é a palavra para nós nesses dias. O Senhor é que sabe os planos que Ele tem ao nosso respeito. Essa versão que eu li está na NVI e muitas coisas, né, que nós desejamos, que nós planejamos e que não sai exatamente como nós gostaríamos, mas nós precisamos continuar crendo que o Senhor é bom e que o Senhor tem planos bons para nós. Que Ele tem planos de nos fazer prosperar, de nos dar esperança, de não nos causar dano. Isso exige fé. A gente precisa acreditar naquilo que a gente lê na palavra. Se a palavra está dizendo isso, por que está escrito aqui? Por que está registrado? Não foi só para aquele povo, para aquele tempo, é para nós. Para nós, a bênção que o Senhor declarou, a aliança que Ele fez com Abraão, quando Ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso nos alcança, isso nos atinge. Então, se está registrado aqui na palavra, tome posse para a sua vida, amém? Então, ative a sua fé hoje. A versão de Jeremias 29:11, na Almeida, Corrigida e Fiel, ela diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O fim que esperais. Ou seja, eu espero por algo, eu sei o que eu quero. Eu quero os planos de Deus se cumprindo na minha vida, na minha casa. Para isso, então, eu não posso ficar parada, estagnada. Eu vou ter que ir atrás, eu vou ter que ir em direção para que esses planos se realizem na minha vida. Eu vou ter que dar passos em direção a este plano. Em janeiro de 2022, tem alguém que estava aqui em janeiro de 2022, no culto, à noite da bênção? Não? Tem alguns. Cassiane, o Carlinhos, né? O João, tem bastante gente. Então, em janeiro de 2022, eu dei uma palavra aqui sobre planejamento. Eu falei sobre o meu planejamento, né? E eu usei como texto base Provérbios. Provérbios, capítulo 16, o verso 1 ao verso 3, que diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Na Nova Tradução na linguagem de hoje diz: as pessoas podem fazer planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo o que você faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Amém? Então, a primeira coisa que eu enfatizei e quero relembrar nesta noite é que sim, nós devemos fazer planos. Às vezes a pessoa pensa: não, eu não vou fazer plano, não vou planejar nada, Deus é que sabe o que vai acontecer, mas é um risco da gente se perder, não chegar ao nosso objetivo, não alcançar aquilo que às vezes o nosso coração está desejando, né? E a palavra diz que planos pertencem ao coração do homem. Contudo, precisamos buscar a resposta do Senhor, colocando, né, diante dele os nossos planos, para que sejam alinhados aos planos do Senhor. Então, faça os teus planos para 2023.
Coloque ali no papel, ou coloque de alguma forma que fique visual para você, de que fique de fácil acesso, de que fique claro, né? O William Shakespeare, no poema O Menestrel, ele vai falar, se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. E aí você pode se perder ou pode não chegar em lugar nenhum, você não sabe para onde está indo. Né? Então, a gente precisa saber para onde nós estamos indo. Você sabe para onde você está indo? Você sabe aonde você quer chegar? Em 2023, lá em dezembro, você consegue se visualizar lá? Você consegue ver sua casa, sua família? Como que vai ser o seu trabalho? Como que você vai estar? Né? Aí você pode dizer, sim, Simone, o que eu quero é que os planos de Deus se cumpram na minha vida, certo? Muito bom, glória a Deus. E o que você tem feito para que isso aconteça? O que você tem feito, como você tem agido para que isso aconteça, para que os planos de Deus se estabeleçam na sua vida? Né? Planejar, então, é um importante passo para alcançar o que se deseja. Ao fazer a minha retrospectiva lá, né, na virada de ano, né, abri o planejamento que eu tinha feito, né, porque eu fiz ali no PowerPoint, coloquei um versículo para iniciar o planejamento, coloquei o que eu imaginava, o que eu desejava. E quando eu abri na minha retrospectiva, eu abri aquele documento, aquele PowerPoint, eu fui surpreendida, porque eu vi que muitas coisas que eu coloquei ali, eu alcancei o objetivo, eu consegui fazer em 2023. Muitas coisas, não todas, mas muitas coisas, né? Então, eu te incentivo a fazer isso, deixar de forma clara, de forma detalhada, né, o que você deseja conquistar nesse ano, apresentar isso sempre diante de Deus em oração, para que Ele alinhe os teus planos com os planos dEle. Às vezes precisa dar uma ajustada, às vezes precisa tirar alguma coisa, colocar, então que o Espírito Santo venha te trazer clareza. Para quê? Para que você prospere e tenha o fim que deseja, como diz lá em Jeremias 29:11. Amém? Então, eu coloquei objetivos para todas as áreas da minha vida. Coloquei para a área espiritual, familiar, profissional, pessoal, o que eu gostaria de cada uma dessas áreas, né? Como que eu pretendia alcançar também esses objetivos, eu coloquei ali, né? Porque a gente coloca, quero isso, quero aquilo, mas como que eu vou alcançar isso que eu quero? Então, eu preciso colocar quais são as atitudes, em verbo, né? Em ações, em prática, o que eu vou fazer para alcançar esse meu objetivo. Só para vocês terem uma ideia, então, uma das coisas que eu coloquei ali como um desejo pessoal, né? Foi uma viagem para Israel. Coloquei lá. A minha viagem, eu coloquei até uma foto, uma pessoa de costa, que simbolizava eu, lá em Israel. E aí, né, a gente faz o planejamento e a gente começa a dar um passo em direção a esse nosso sonho, esse nosso planejamento, a essa nossa meta. E eu comecei a pesquisar, né? Fui atrás, então, do que precisaria. Como que a pessoa viaja para Israel? Quanto que precisa para chegar lá? Irmãos, eu desanimei, porque o valor era muito alto. E eu tentei assim, tipo, não, vou fazer assim, sem um guia. Aí as pessoas, não, sem guia você não chega a lugar nenhum, você não vai conseguir nada, tem umas coisas que são perigosas, precisa de uma guia, precisa saber o que pode fazer lá, o que não pode, o que levar, o que não levar. Eu falei, acho que não é para agora, vou deixar isso aqui em stand-by, deixa quieto. Então, quando eu já estava esquecida, eu acho que lá por setembro de 2022, aí a gente recebeu um convite para ir para Israel com a metade do preço. Apesar de que não foi em 2023, mas está programado para 2022, está programado para 2023. E eu confesso que eu fiquei bem surpresa, falei, não acredito que isso é verdade. Não acredito. E agradeci a Deus, porque eu vi como um carinho do Senhor para a minha vida. Apesar de não ter se concretizado no ano de 2022, eu vejo que está bem pertinho, algo que na minha perspectiva, quando eu fui atrás das formas de chegar lá, era praticamente impossível. Então, o Senhor, Ele responde aos desejos do meu coração, para vos dar o fim que desejais, aquilo que você espera. Agora, se você não sabe para onde está indo, como diz o William Shakespeare, qualquer caminho serve, qualquer coisa serve, e você pode correr o risco de pegar qualquer coisa, de fazer de qualquer jeito, e aí você não alcança os teus objetivos. Então, o plano que eu mais me envolvi em 2022,
né, que foi a primeira coisa que eu coloquei ali no meu planejamento, ali nas primeiras páginas do meu planejamento, foi ter mais intimidade com Deus, com o Espírito Santo. Sim, com o desejo de ouvir mais a voz do Senhor, de aprender mais sobre como me relacionar com Ele, como me aproximar dEle, né? Uma coisa, né, é a gente conhecer alguém, é ou não é? Então, às vezes, a gente conhece algumas coisas, né? Às vezes, você já leu a Bíblia todinha, você já fez até curso de teologia, você conhece. Mas é como aquele artista que a gente conhece. Quem aqui conhece o Fernandinho? Fernandinho, o cantor, Fernandinho. Bem famosinho, né? Então, acho que todo mundo conhece. Ele conhece você? Não. Relacionamento significa eu conhecer, eu ter proximidade, né? Eu poder conversar tete a tete. Então, era isso que eu queria com o Espírito Santo. Falei, o Senhor realmente é uma fonte inesgotável, nunca vou conhecê-lo na profundidade que o Senhor é, mas eu gostaria de estar mais perto, de ter mais intimidade com o Senhor. Foi isso que eu coloquei lá no primeiro tópico do meu planejamento. Quero conhecer mais o Senhor, ter mais intimidade com o Espírito Santo. E aí, como que eu coloquei o passo a passo? Verbos, meu irmão, verbo é a atitude, é o que fazer para alcançar esse objetivo. Quero ter mais intimidade com o Senhor, sim. E o que eu faço para alcançar isso? Então, eu coloquei ali, né? Ler mais a Bíblia, orar mais, buscar mais, jejuar 2 vezes na semana. E eu estou falando isso aqui, não é assim para me mostrar, mas é talvez para servir como um incentivo para a igreja. Amém? Aí eu coloquei ali também, ler mais livros sobre o Senhor, pessoas que já tiveram experiência. E assim, eu me surpreendi, porque eu confesso para vocês, amados, o meu pecado. Eu começava a ler livro e parava pela metade. Começava e aí, né, dava uma esquecida, o livro ficava lá, depois já não lembrava do começo, então desistia de ler aquele livro. E tinha vários que acontecia isso. Mas uma das coisas que eu coloquei lá foi ler mais livros, pelo menos um por mês. Quando eu fui fazer a minha retrospectiva, eu me surpreendi, porque no final eu tinha lido 16 livros durante o ano. E foi uma coisa que foi o Senhor que me ajudou a alcançar. Foi Ele que me ajudou a ter essa perseverança. Nós trouxemos até alguns livros aqui, né? Compartilhamos com a tarde, noite da benção, sobre uns livros que nós lemos, que foram bênçãos demais para a minha vida, para as nossas vidas, e que me ajudou nessa meta, nesse meu plano de me aproximar mais do Espírito Santo, de ter mais intimidade, de conhecê-lo um pouquinho mais. Então, você precisa colocar ali o que você deseja e como você vai agir para que isso aconteça na sua vida. E aí, como eu falei, né, ler mais a Bíblia. Esse ano, a leitura anual da Bíblia que a igreja faz está um pouquinho diferente, né? São 2 capítulos de Gênesis, um salmo, depois passou para 3 capítulos de Gênesis e um salmo. Então, você vai chegar no final do ano e vai ter lido a Bíblia toda. Eu quero te incentivar a fazer isso. Ler a Bíblia. Tira um tempinho para estar ali debruçado, para conhecer a palavra do Senhor, ler ela toda. Lendo dessa forma como a igreja propõe, né, a leitura anual da Bíblia, não fica pesado, fica leve. E há uma coisa, né, que a gente precisa aprender nesse nosso plano, a questão da perseverança e a questão da administração do tempo. Porque se a gente não administra o nosso tempo, nós fomos sugados, nós somos consumidos por coisas que às vezes não está dentro do nosso objetivo. E a gente não consegue alcançar. Não está ali, não é o que eu quero. E quando eu vejo, cadê meu tempo? Acabou o meu tempo. Então, tente colocar a leitura bíblica como prioridade na sua vida. De repente, ao levantar pela manhã, já ler, né? Coloque como um objetivo e tente seguir isso de forma prática. E outra coisa que eu planejei em 2022... foi a reforma do nosso apartamento. Nós moramos lá há 9 anos, amados. E desde que a gente entrou, a gente falou, nós temos que trocar esse piso. Temos que trocar esse piso. O piso era todo manchado, porque a construtora entregou assim para nós. E eu coloquei lá a reforma do apartamento. Vocês acreditam que antes de julho o piso já estava sendo trocado? Quando o Cláudio falou, nós vamos trocar o piso, eu falei, o quê? Não acredito.
Mas o Senhor surpreende. Só que você tem que saber o quê? O que você quer. O que é que você quer? Aonde você quer chegar? Quais são os teus objetivos? Então, o verso 1 vai dizer, ao homem cabe fazer planos. Você pode fazer planos. Ao coração do homem pertencem os planos. Mas a resposta certa vem do Senhor. Amém? Então, faça os seus planos, mas não esqueça de colocar isso diante de Deus em oração. E o que diz, então, o verso 2? Ele diz assim, a gente pode pensar que tudo que a gente faz é certo, mas Deus julga as nossas intenções no que fazemos. Então, pergunte a você mesmo, por que eu faço o que eu faço? Por que eu levanto toda manhã e saio trabalhar? Por que eu levanto de manhã e vou arrumar minha casa, preparar o café? Por que eu faço o que eu faço? Qual o objetivo da minha vida? A vida está passando. Nós vemos que os sinais da volta de Jesus se aproximam. Daqui a uns dias a trombeta vai soar. E se não soar a trombeta, nós desceremos à sepultura. Isso vai acontecer. A vida aqui nesta terra, neste plano, ela é finita. Nós aguardamos a eternidade, amém? Vamos viver para sempre com o Senhor. Mas aqui nesta terra, uma dessas duas coisas vai acontecer. A volta de Jesus, ou coletivamente no arrebatamento da igreja, ou individualmente com a morte. E nós estamos preparados, glória a Deus e aleluia. O viver é Cristo e o morrer é lucro, amém? Mas aí diz, por que eu faço o que eu faço? O pastor Jung Chu, no livro A Quarta Dimensão, quantos aqui já leram o livro A Quarta Dimensão? Indico, muito bom o livro, ativa a fé da gente, nos leva a crermos no sobrenatural. E ele fala que uma mulher da sua igreja, ela o procurou para contar-lhe do seu plano, que ela tinha um plano, né? E pedir a aprovação do pastor. Mas quando ele pergunta qual era o sonho dela, o seu plano, ela diz que era investir no ramo do tabaco. Aí o pastor falou, não, amada, ele a repreende, dizendo que não se faz bem ao organismo fumar, e que nós somos templo do Espírito Santo. E ele diz também que os nossos sonhos, os nossos planos, que vão contra os valores da palavra de Deus, não provém do Senhor, mas provém da carne. Então, por que você está planejando o que você está planejando? O que você está desejando alcançar é por quê? Para quê? Né? Você pode pensar que o que você está fazendo é certo, mas o Senhor conhece as suas intenções. Peça ao Senhor que traga luz ao seu entendimento, que traga clareza à sua mente, se o que você está desejando, ansiando tanto, correndo tanto atrás, agrada mesmo ao Senhor. E é para glorificar o nome dEle ou não. Então, se o seu objetivo, o seu plano é apenas para ser bem-sucedido, para, de repente, satisfazer o seu ego pessoal, coloque isso diante de Deus, porque talvez precisa rever, né? Avalie a intenção do seu coração. Peça ao Espírito Santo para trazer luz, e Ele vai trazer luz, amém? Vocês lembram de Abraão e Ló? Eu estava lendo, né? Então, Gênesis capítulo 3, estava lendo ali, e os empregados de Ló e os de Abraão, eles se desentenderam. E qual foi a atitude de Ló, o sobrinho, né? O jovem. Abraão falou assim, não é bom a gente ficar aqui, porque está todo mundo numa terra pequena, está pouco espaço para nós, vamos nos separar. Escolhe aí qual a região que você quer. E aí Ló orou ao Senhor. Ló falou, tá bom, Abraão, espera um pouco que eu vou orar a Deus e ver qual é a direção que Deus vai me dar. Não, na hora ele respondeu o quê? Olhou, eu quero essa região que é mais boa, melhor, bonita, né? E foi para lá. Foi para a região de Sodoma e Gomorra, e Abraão falou, então eu vou para a direção oposta. E aí Deus faz aquela aliança maravilhosa com Abraão, né? Ele vive a promessa de Deus. E Ló, irmãos, se a gente for ler a história de Ló, vocês lembram? Ele era próspero, porque diz que eles tinham tantos bens, Abraão e Ló, que não podiam viver na mesma terra, de tanto que os dois possuíam. Mas ele foi para a cidade lá de Sodoma e Gomorra, era boa, tal, mas o povo era imoral, o povo era pecador. Mas mesmo assim o Senhor diz, não, Ló, eu vou tirar ele dali. Mas como que Ló saiu daquela cidade, daquela região? Com uma mão na frente e outra atrás. Foi ou não foi?
com uma mão na frente e outra atrás. Por quê? Porque ele não alinhava os planos dele com o Senhor. E já Abraão foi para outra direção e a bênção estava com ele. O Senhor o abençoou porque ele vivia por quê? Por fé. Quando o Senhor pediu para ele, vai, sobe um monte e leva com você o seu filho, Isaque. O que ele fez? Amém, estou indo. Não questionou, foi para cumprir o propósito de Deus e falou, Senhor, não precisa você sacrificar Isaque, porque agora eu sei que você teme a Deus, que você ama a Deus, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por quê? Porque você colocou Deus em primeiro lugar, amado. Então, alinhe os teus planos aos propósitos de Deus. Verifique se no teu coração o que você faz é para glorificar a Deus. Porque é o que nos diz o verso 3, ele diz assim, consagre ao Senhor os teus planos. Consagre ao Senhor. Consagrar significa devotar, empregar, destinar a. Por que eu quero que esse plano aconteça? Por que eu quero que isso aconteça? Porque eu vou glorificar o teu nome, eu vou entender que foi o Senhor que fez. Eu vou dedicar a ti toda a honra, toda a glória, porque não é pelo meu próprio esforço, é o Senhor me abençoando. De ti vem a bênção, Senhor, e eu te glorifico por isso. Então consagre ao Senhor. Na nova tradução, na linguagem de hoje, diz, peça que Deus dirija. Abençoe os teus planos e eles darão certo. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31 diz, assim, quer vocês comam, quer bebam ou façam qualquer outra coisa, façam para o quê? Para a glória de Deus. Tudo o que vocês fizerem, façam para a glória de Deus. Então, a vida fica até mais leve, né? Se eu levanto de manhã, por que eu vou levantar e trabalhar? Para a glória de Deus. Lá no meu trabalho eu vou ser luz, porque o Senhor Jesus nos ensinou que brilhe a vossa luz, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Amém? Então, tudo que nós fizermos seja para a glória do Senhor. Então, Senhor, será que isso que eu vou fazer vai te louvar? Será que isso te agrada, Senhor? Será que os meus planos estão alinhados ao teu plano? É isso que o Senhor quer para a minha vida, para 2023? O que eu estou sonhando te glorifica, te exalta, alegra o teu coração. Vocês lembram, amados, do que o próprio Deus, quando Jesus foi batizado nas águas por João Batista, né? Ele não tinha iniciado ainda o seu ministério, não tinha. Ele estava sendo batizado naquele momento ali. E aí, o que acontece? Né? O Espírito Santo, em forma de pomba, desce sobre ele, e uma voz vem do céu dizendo o quê? Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Eu me agrado. Irmãos, tem uma coisa, Deus ama todos nós. Todos nós. O amor de Deus é incondicional, assim como o seu amor por seus filhos é incondicional. Assim como você ama os teus filhos, ama a sua família, ama seus pais, você ama, igual. Mas tem uma coisa, tem aquela pessoa que te agrada mais, que quer te agradar, que tem prazer em te agradar. Jesus tinha prazer em agradar o coração do Pai. Como está o seu coração? Você tem o desejo de agradar o coração de Deus? Como um filho que quer agradar o coração de Deus? Assim como Caim e Abel que foram oferecer a oferta, e o Senhor viu o coração. E aí Abel agradou o Senhor, e o Senhor recebeu a oferta de Abel. Então que nós possamos ter o desejo em nosso coração de tudo que nós fizermos, seja para a glória do Senhor, seja para agradar o coração do Pai. Amém? Que em nossos planos possam estar ali como prioridade, agradar ao Senhor, conhecer ao Senhor. A nossa vida espiritual precisa estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Amém? Vamos nos colocar em pé para nós encerrarmos? Então, celebrar profeticamente é já agradecer pelo que o Senhor está fazendo na nossa vida em 2023, porque nós já estamos vivendo 2023, e por tudo que Ele fará, porque nós cremos que Ele fará grandes coisas, porque eu creio que a minha vida está nas mãos do Senhor, eu creio na palavra liberada em Jeremias 29:11, que é o Senhor que sabe os planos que tem a nosso respeito, que os planos dele são bons, que é bom, que é agradável, amém? Para nos dar esperança e um futuro
futuro. E vamos perseverar na oração buscando isso. E talvez, você que está aqui, você pensa assim, mas eu não consigo mais nem sonhar. Eu já fiz tantos planos, não deram certo, não consigo mais nem desejar alguma coisa. Que o Senhor, nesta noite, possa revitalizar os seus sonhos, os seus planos. Que o Espírito Santo possa visitar o seu coração, a sua imaginação e trazer à tona aquilo que Deus quer para a sua vida. Porque Satanás pode estar colocando na sua vida, não vai dar certo, desista, né? Talvez no seu casamento, talvez no seu planejamento de carreira, sua profissão. Talvez ele queira te frustrar falando, desista, não vai dar certo. Mas o Senhor é que sabe os planos que tem, é a teu respeito, amado. E se você colocar diante dele com fé, ele vai fazer acontecer, ele vai fazer gerar. O tema fala de semeando. Quando a gente joga uma semente na terra, a gente precisa acreditar que aquilo ali vai dar fruto, vai aparecer, vai vingar, vai trazer aquilo que a gente plantou, a semente plantada. Então, semeando, celebração profética. Comece já a agradecer ao Senhor pelo que Ele fará na sua vida. E aqui vai uma dica da neurociência. Porque a gente sabe que o nosso cérebro é um órgão tremendo, né? Mas, se estamos imaginando um objeto, o processo é o mesmo de vê-lo de fato e de verdade. Então, a imaginação e a realidade para o nosso cérebro, ela é confundida porque a sequência de neurônios e o padrão de disparos, né, que fazem essa representação, que criam essa representação, é a mesma. E por isso o nosso cérebro não diferencia, né, a imaginação da realidade. E fica simples da gente ver isso acontecendo quando a gente, por exemplo, leva um susto com coisas que não são reais. Quem nunca, né? Levou um susto, ou às vezes ficou com medo porque alguma coisa estava se mexendo na janela e você foi ver o galho da árvore, era um gato que pulou, e você achou que era alguém entrando na casa, alguma coisa assim. E isso aconteceu com os discípulos lá em Mateus capítulo 14, quando Jesus vinha andando sobre as águas e eles ficaram com medo. Eles ficaram com medo por quê? Por causa que era Jesus? Não, porque eles imaginaram que era o quê? Um fantasma. A Bíblia diz que eles ficaram apavorados, achando que era um fantasma. O medo já se consolidou no coração deles por causa da imaginação. Então, amados, aí Jesus falou, não tenho medo, sou eu. Que bom, vem o alívio. Então, se passa no nosso cérebro, ele não distingue a realidade da imaginação e já começa a acreditar naquilo ali. Então, comece a acreditar que os planos que Deus tem para a sua vida são bons. Jung Shu, no livro A Quarta Dimensão, ele vai falar sobre isso, sobre o poder da imaginação, de você começar a visualizar as coisas que você deseja e a repreender todos os dardos inflamados do maligno que quer sabotar os planos de Deus para a sua vida. Comece a ver a sua família salva. Comece a ver a pessoa por quem você está intercedendo curada. Comece a ver as coisas fluindo na sua célula. A sua célula multiplicando, sendo uma bênção. Comece a ver os seus filhos salvos na presença de Deus. Comece a visualizar isso. Porque o Senhor traz à existência as coisas que não existem. O Senhor faz acontecer, mas a gente é movido não pelo que nós vemos, nós somos movidos por fé. Fé. Então, creia que os planos de Deus para a sua vida são bons e que Ele fará acontecer e será para a glória dEle. Amém, amados? E eu quero que você venha testemunhar aqui. Na semana que vem, Fátima Aguiar já falou que tem testemunho para contar. Coisas que o Senhor respondeu. Eu contei alguns dos meus testemunhos aqui, mas tem muito mais coisas maravilhosas que o Senhor tem feito. E nós somos testemunhos dos fatos que o Senhor tem feito, que são grandiosos, maravilhosos, precisam ser contados. Por isso que os milagres estão na Bíblia, para que a nossa fé seja alimentada, fortalecida. Não é só para a gente receber e guardar, porque quando a gente recebe, alcançou e fica quietinho,
Quem vai saber? Quem vai glorificar a Deus pelo que você conquistou? Agora, quando você vem, testemunha, aí a igreja se alegra pela sua conquista e o nome do Senhor é glorificado. Amém? Quero convidar o Claudimiro para fazer essa oração e quero convidar a igreja para vir aqui na frente também, que nós vamos semear essa celebração profética em nossas vidas, acreditando que o Senhor fará maravilhas. Ele fará os planos dele, que são planos de paz, são planos de prosperidade, para nos dar o fim que nós desejamos, para nos dar esperança e um futuro. Esses planos se concretizarão para a glória do Senhor. Amém? Amém, queridos? Recebeu a senha? Eu só vou pedir aqui para fazer, eu estava com o desejo de fazer uma coisa aqui antes. Os visitantes, venham aqui na frente, aqui, os primeiros os visitantes, por gentileza. Você que está nos visitando, vem mais na frente. Chega mais aqui na frente, isso. Os da igreja ficam um pouquinho na segunda fileira aqui, isso. Você que está nos visitando hoje, nós queremos abençoar a sua vida. E vocês fazem um meio anel aqui, ó, por trás dos visitantes aqui, que vocês estarão impondo as mãos sobre eles. Vamos abençoar os visitantes que estão conosco. Restante, tem mais algum visitante aqui na fileira? Não, todos da casa, né? Ok. Então vamos abençoar a vida deles, que estão nos visitando aqui, que estiveram aqui, que aquilo que foi pregado aqui, o tema desta campanha, se cumpra na vida deles. Deus sabe os planos que tem a respeito de vocês. Eu não sei o que vocês estão passando, eu não sei qual é o que você tem ouvido, o que você tem escutado muitas vezes, o que dizem a teu respeito, o que acham que é, mas a verdade é que os planos de Deus estão em ação. A verdade é que quem sabe de fato é Deus, o resto é gente tentando acertar, inclusive a gente tentando acertar. Então, você agora impõe as suas mãos aqui, vamos abençoar os visitantes. Pai, nós queremos abençoar esses que estiveram conosco aqui nessa noite, estão nos dando o prazer de visitar-nos hoje aqui, e que vem, Senhor, com alguma necessidade. Seja a necessidade de estar cultuando, seja a necessidade de ouvir, seja a necessidade de mais da Tua presença, ou seja uma necessidade outra, física, espiritual, seja uma necessidade, Senhor, emocional. Nós te pedimos, Pai, que esta palavra se cumpra, aquilo que está sendo profetizado nesses dias aqui. Quem sabe os planos é o Senhor. Assim, Pai, nós profetizamos, Pai, que na vida deles acontecerá somente aquilo que o Senhor escreveu para acontecer. Nós repreendemos toda ação diabólica, nós repreendemos toda ação maléfica, nós repreendemos, Senhor, tudo aquilo que o adversário tem intentado contra a vida deles, Pai, e nós abençoamos, Senhor, a família, nós abençoamos a saúde, nós abençoamos as emoções, nós abençoamos os negócios, e que tudo glorifique o Teu nome, Senhor, e que eles possam viver um ano aonde eles possam estar colhendo tudo isso e glorificando o Senhor, que em cada mês, aonde eles verão a sua mão, eles também digam foi Deus, e é para a glória de Deus, Pai. Assim nós os abençoamos, e que isto alcance outras pessoas, em nome de Jesus, amém? Agora vamos nos unir em celebração, queridos. Então agora você não pede nada, agora você ora agradecendo. Então é um pouquinho diferente essa oração, a gente faz sempre isso, né? Difícil, né? A gente pede, repete, pede de manhã, pede de tarde, pede de noite, você não vai pedir nada, você vai agradecer. Você pode agradecer pelo que você ainda tem como necessidade, ou você pode agradecer pelo que você tem e você não percebe. Eu sempre digo, quando a gente fala em momentos de gratidão, queridos, se tem uma coisa, por exemplo, que eu ainda tenho dificuldade de administrar, por exemplo, a água. A gente abre a torneira e a água está dentro da nossa casa. Deus instalou um rio dentro da nossa casa. E tem pessoas nesse mundo que, olha, por um copo de água, e a gente vê aí alguns locais que a água, se ele te der o copo, dificilmente você vai tomar. Você vai falar, meu Deus, é Nescau, isso é água? E você tem água dentro da sua casa, e escolhe ainda, fala, essa é de tomar, essa é de lavar roupa, essa é disso, essa é daquilo. A gente escolhe a qualidade da água, para a gente não ficar falando aqui de tantas e tantas bênçãos que nós temos, mas que a gente já
Nem precisa agradecer, né? Porque todo o tempo está acontecendo, toda hora a gente tem. Não, queridos, vamos ser agradecidos. Que o diabo fica muitas vezes apontando o que a gente não tem, e fica fazendo a gente se perder naquilo que a gente não tem, e a gente fica, sabe, sem chão, porque a gente não trocou de carro, porque a gente não tem carro, porque a gente não tem isso, porque a gente não tem aquilo, que falta isso. O que nos falta às vezes rouba a glória das tantas coisas que nós temos, e a gente aprendeu a olhar o que a gente não tem, e isso muitas vezes engole tudo aquilo que a gente tem. Então eu te convido agora, exercite a sua mente e comece a pensar naquilo que você tem. Vai tirando momentos de adoração ao Senhor, vai agradecendo porque também essas outras coisas que você espera já estão no cronograma de Deus, já está no cronograma de Deus, e na hora certa vai chegar, vai te surpreender, vai ser melhor do que você está imaginando, porque é além daquilo que pensamos ou imaginamos. Assim é Deus, sempre surpreendendo. Então você já pode sentir essa alegria, você já pode adorar, é mentira de Satanás que você vai perder o sono por causa disso, que a tua vida não terá qualidade por causa disso, que está, quem sabe, até perturbando você. Chute isso agora e veja os motivos que você tem para engrandecer, para agradecer. Pai, recebe adoração aqui neste lugar. Nós não estamos aqui para pedir agora, nós estamos aqui para agradecer. E nós até sabemos, Pai, aqui na adoração coisas acontecem a nosso favor. Muitas vezes, num coração agradecido, o Senhor começa a resolver coisas que nem pedimos, Pai, porque assim, Senhor, o Teu nome é glorificado, e assim nós também vamos aprendendo a perceber quão maravilhoso Tu és, quando podemos levantar, respirar sem aparelhos, quando podemos, Senhor, ter as mobilidades. Às vezes até as nossas mobilidades não são 100%, mas nós temos. Outros também Te louvam até não tendo as mobilidades, apenas por ter o ar, e assim cada um tem que aprender cada dia mais a perceber como o Senhor é misericordioso, como o Senhor é grandioso, Pai, numa terra onde as coisas, Senhor, elas têm prazo de validade, mas nós não estamos focados nessa terra, nós temos a promessa incomparável da eternidade, e isso já seria, Pai, motivo suficiente para estarmos aqui nessa noite com as mãos levantadas, dizendo: eu Te amo, eu Te agradeço e eu Te adoro, eu Te amo, eu Te agradeço e eu Te adoro, eu Te amo e Te agradeço e eu Te adoro, e eu espero por esse dia, aonde estarei com o Senhor para sempre, que o ladrão de alegria, ele bata em retirada, Senhor, e que esteja agora o Teu Espírito derramando sobre este lugar, uma mentalidade, Senhor, ativa daquilo que o Senhor tem feito, do Teu cuidado, da Tua proteção, da Tua provisão, do Teu sustento, da Tua força, da Tua graça, do Teu amor, da Tua fé, da Tua justiça, da Tua presença. Senhor, se não fosse o Senhor a nosso lado, mas o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos suprido, e Te amamos por isso. E este é um ano que não será diferente, mas será melhor ainda. Contra toda estatística ruim, contra toda previsão maligna, nós nos levantamos profeticamente para dizer: quem sabe o nosso futuro, quem conhece os planos é o Senhor. A nossa vida, a nossa história está em Tuas mãos. Aleluia. Levante as suas mãos ao céu e diga alguma palavra de amor a Deus. Se faltar palavras, diga só glória a Deus, diga só aleluia, diga só Tu és santo, diga Tu és belo, diga eu Te amo.
ore com alguém, profetize sobre a vida dela, dele, diga: este é o ano para a sua vida. Ore com alguém aí, diga: Deus tem muita coisa para você para este ano. Profetize sobre ele: este ano Deus já escreveu grandes vitórias para a tua família e para a tua casa. Diga: esse ano é o ano de Deus para a sua história. Diga: esse é o ano que Deus realizará. Esse é o ano de receber, esse é o ano de conquistar, esse é o ano que Deus está abrindo portas, esse é o ano que Deus está tocando na saúde, esse é o ano de salvação, esse é o ano de vitória, porque Deus está no controle, porque Deus está no controle, aleluia. Abençoe, profetize sobre teu irmão, porque foi para isso que você foi gerado, para abençoar. Aleluia, 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 aleluia. Você está feliz, querido? Aleluia. Esta alegria vem do Espírito Santo. Viva assim, sinta esta certeza: Deus cuida de você, você é amado. E qualquer outra coisa é mentira de Satanás. Ele é mentiroso, mas a verdade prevalece, e a verdade vem de Deus. Ele é a verdade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Quero finalizar, mas antes de finalizar, fortalecer que a partir de fevereiro nós teremos uma nova proposta para a Noite da Bênção. O culto não será mais Noite da Bênção, será apenas o culto com a igreja. Então toda a igreja estará aqui cultuando e adorando a Deus. Um novo tempo está nascendo para 2023 também na Noite da Bênção. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo reinem e habitem os nossos corações. Quem concorda e acredita, fala o quê? Deus te abençoe em Cristo Jesus. Cumprimente seu irmão. Vá na graça, vá na paz do Mestre. E vá.